Olá, capixabas! O vídeo de hoje vai ser um vídeo resposta, primeiro vídeo resposta aí do canal, e vai ser a uma live do canal Anarco-Individualismo. O canal Anarco-Individualismo é um canal muito bom, administrado ali pelo Henrique Tarijon, e nessa live, que se chama Anarquismo e Mercado são Incompatíveis, participou ali o administrador do canal Anti-Estado e Anticapital, que é o Amir El Hakim, e também o administrador ali da página Anarcomemes, que é o Ian, parece até o nosso PH do Media Ancap, parece também o Lauzinho MC aí de rap, talvez tenha algum parentesco aí, ó, é o PH mais novo. A live é interessante porque eles colocam vários pontos que muitos anarcapitalistas acabam desconhecendo, né? Igual esse autor deles, o Kropotkin, não tenho conhecimento, Bakunin já ouvi muito, tenho interesse em ler, não li ainda. E colocam algumas experiências, como a Guerra Civil Espanhola, a criação das comunas ali em Barcelona, por exemplo. Mas é sempre interessante a gente ler autores diferentes daqueles que defendem o nosso espectro político, né? Nós não vamos nos limitar aos anarcocapitalistas, aos austrolibertários, vamos também estudar, conhecer novos autores, porque se a gente tem certeza da verdade, daquilo que está correto, estudar novos autores, conhecer novos pensamentos, só nos faz fortalecer a nossa ideia de que aquilo que a gente realmente defende está verdadeiro, aperfeiçoá-la ou ter um contraponto, ter um ponto de confirmação de que aquilo ali está certo, a ponto de você ter um ponto de refutação para aquelas pessoas que defendem aqueles outros autores. Eu defendo muito que essas divisões é igual a divisão de música, né? A divisão de ritmos. Na verdade, a gente só faz essas divisões para tornar mais fácil a nossa organização mental. Para ficar mais fácil quando a gente pegar um livro, a gente já saber mais ou menos o que aquele livro vai falar. Mas só que, e como ritmo, tudo é música, né? Talvez elas não tenham essas divisões na realidade, nós a criamos apenas para uma organização mental. Assim, acredito também no espectro político, tem alguns pontos que a gente vê que tem em comum e separa por grupos, mas só que os outros pontos, eles acabam se comunicando. Então, assim como Lysander Spooner, assim como outros autores que não são anarcocapitalistas, o próprio Mises não é anarcocapitalista, não é libertário, assim como eles, ideias deles se comunicam com o nosso espectro político, nós devemos sempre ler esses autores para que a gente consiga aproveitar as ideias que estão corretas, né? Que nós julgamos corretas dentro daquele pensamento, dentro da linha que aquele autor defendeu. Então, nunca descartar, né, os autores opostos. Talvez você vai dar prioridade na leitura àqueles que você gosta, tudo bem, isso é normal, mas nunca recusar por não ser do seu grupo, né? Inclusive, nessa live, o Henrique Tarijon até fica um pouco estressado, porque as pessoas, na verdade, uma pessoa só, duas no máximo, fez flood, né? Ficou mandando várias mensagens ali no bate-papo durante a live, as mesmas mensagens repetidas, né? Querendo atenção, querendo que ele respondesse. Enfim, não acho isso interessante para o libertarianismo. Se a gente está com a razão, se nós temos certeza da nossa verdade, nós temos que ter essa postura mais madura. Temos que, primeiro, para divulgar o libertarianismo, a gente tem que ser visto como exemplo, né? Em todos os grupos que a gente está participando, todos os grupos sociais que nós participamos, todos os bate-papos ali, a gente tem que tentar ao máximo ser visto como exemplo, pessoas que buscam ali uma conversa, um debate de ideias, não um confronto de pessoas, pessoas que são civilizadas, né, que sabem se portar, que sabem comunicar. Fica uma crítica a essa pessoa ali que fludou o canal deles, a live deles, ok? Seria muito mais convincente para as pessoas que estão lendo o bate-papo, talvez não para eles que estão participando, talvez eles já possuem uma ideia formada, apesar de pela live não parecer que possuem, parece que estão buscando a verdade. Não ter uma ideia formada não é algo crítico, não é algo ruim, é algo bom, né? Eles têm uma formação, mas não têm a mente fechada. Mas mesmo se eles tivessem, seria muito mais construtivo essa pessoa, em vez de fludar ali o bate-papo, ele se portar de uma forma melhor para
para um debate de ideias, que assim ele convenceria aqueles que estão lendo o bate-papo, né? Enfim, e assim como eu disse sobre eles de estarem não com a mente fechada, mas procurando a verdade, por enquanto a verdade deles chegar a fazer com que eles digam que eles defendem o anarco-individualismo, ou o outro lá, o anarco-comunismo, enfim. Se nesse momento faz isso, eles não estão com a mente fechada, mas apenas é uma questão de momento, questão do que o mundo mostrou para eles, o que é a vida deles, o que eles viram, viveram, ouviram, vivenciaram, enfim. Essas questões, a experiência própria deles levou eles a se definirem de tal maneira. E, de certa maneira, meu posicionamento aqui no canal. Eu sou anarcocapitalista, eu sou austro-libertário. Pelo que eu vivi, pelo que eu vi, pelo que me faz, pelo que eu vejo de ser algo lógico, pelo que me faz sentido nesse momento, eu defendo o austro-libertarianismo porque eu não consigo, o Hope é irrefutável, eu não consigo refutar as ideias do austro-libertarianismo. Até por isso, eu dei prioridade para outros autores, então a minha bagagem é diferente da bagagem deles, então aqui não vai um conflito de ideias, mas talvez uma busca pela verdade, né, deixando isso bem claro, de não é um debate de rival, e sim a busca pela verdade, busca por o que talvez estaria certo, como essas nossas ideias se comunicam, se elas realmente não têm nada a comunicar, se tem algum erro por sua parte, por minha parte, ou se o erro é apenas algo semântico, uma palavra que para você tem um sentido, para mim tem outro. Enfim, os autores que eles citaram ali, igual o Kropotkin, do livro A Conquista do Pão, não li o livro, tenho interesse, mas então vou falar apenas sobre o que eles falaram e não sobre o que os autores que eles citaram falaram. Então, minha percepção sobre essa live é principalmente a questão da semântica, sobre o que é capitalismo. Para os libertários, capitalismo é apenas a troca voluntária, né? Você trocar um produto por outro para uma pessoa de forma voluntária, apenas isso. São livres trocas, né? Trocas voluntárias. E uma das coisas que eu mais percebi nessa live de diferente do austro-libertarianismo é uma questão apenas semântica, apenas uma questão do que é o capitalismo para esse grupo de pessoas e que é o capitalismo para os libertários. O capitalismo para os libertários é apenas uma troca voluntária, mas só que para essas pessoas talvez pareça que seja o oligopólio, algo assim, não me fez muito sentido, mas parece que necessita do banco, necessita de um grupo de poder estando à frente ali, ditando as regras, né? Então acaba ficando um pouco diferente do que os libertários pensam. E se esse debate for apenas questão semântica, fica mais fácil de chegar a um consenso. A partir do momento que a gente coloca, vamos supor, se essa palavra capitalismo você não consegue entender da forma que a gente entende, como trocas voluntárias, vamos trocar todas as palavras capitalismo no nosso dicionário por trocas voluntárias. Então você vai concordar no final. Em uma das falas de Amir Hakim, ele diz ali que o capitalismo produz para o lucro e não produz para saciar as necessidades da sociedade, as necessidades da pessoa. Mas, nesse caso, fica a questão mais, talvez, da arrogância fatal, né? Um livro muito bom também de se ler, um livro libertário, e é essa questão de o que é necessidade para a sociedade. Você achar que você sabe que é necessário para a sociedade é algo talvez prepotente, talvez essa seria a palavra, mas a partir do momento que fica no livre mercado, não tem como a sociedade não fazer permanecer aquilo que é necessário para ela, porque a cada escolha, a cada compra, a cada recusa de compra, ela está fazendo praticamente um voto. Está definindo quais são as empresas que vão quebrar, quais empresas vão lucrar, quais empresas vão permanecer vivas, quais entrarão em falência. Enfim, acaba sendo um voto a cada ação. Isso, inclusive, eu falo no vídeo sobre quais são os serviços essenciais, né, sobre essa questão da época do Covid. Enfim, a sociedade ela julga o que é necessário para ela. Não cabe a um ente central fazer esse julgamento. A maior crítica que eu vejo ali, não sei se é a palavra certa, crítica, mas a coisa que eu vi de mais
difícil compreensão de como funcionaria, de que eu vejo que está errado ali, é a questão que eles defendem muito na alocação, no planejamento central. E o planejamento central não tem como dar certo. A inteligência, as informações, elas estão descentralizadas, estão em cada pessoa, cada indivíduo tem o seu motivo, tem as suas próprias necessidades. Então fica difícil, para não dizer impossível, ter um ente central falando que é necessário para toda uma sociedade. Mas como o anarcocapitalismo consegue fazer isso ser possível? Através do sistema de preços. O sistema de preços ele informa, olha, isso aqui é mais necessário para as pessoas que moram nessa região do que esse outro objeto. Esse serviço aqui ele é mais essencial do que aquele outro serviço. Por exemplo, a questão de Brumadinho, logo quando ficaram sem água mineral, o preço da água mineral subiu. Algumas pessoas vão falar que é um absurdo, o capitalismo é selvagem, mas enfim, o preço subindo fez com que várias pessoas tivessem interesse ou de mudar o seu ramo, aquele que trabalhava no açougue, começar a vender água mineral, ou de entrar naquele ramo, a cidade vizinha que vendia água mineral, indo para lá vendendo água mineral, enfim, acabou aumentando a quantidade de produtos que aquelas pessoas falaram que necessitavam. A partir do momento que vários novos entrantes nesse mercado vão lá oferecer água mineral para o pessoal de Brumadinho, para a sociedade de Brumadinho, o preço cai por causa da quantidade de concorrência. Então, essa é a mão invisível, né? Esse é como o preço se autorregula. Isso é impossível quando você tem um planejamento central. Dependendo do governo, não sei se na época fez isso, mas ele colocaria, não, você só pode vender a tal preço. Igual fez com a questão do álcool em gel, você só pode vender em tal preço. E isso aí você acaba gerando algumas deficiências no mercado. Ou você vai fazer as pessoas irem para um mercado negro, né, fazendo essa venda de outra forma, sem ser pelo radar, né, por trás do radar, sem que o governo perceba, o que para mim é correto, é ético. Se as pessoas estão clamando por aquele serviço, aquele produto, que você ceda a eles, desde que não agrida a propriedade de pessoas pacíficas, tudo bem. Ou você também desmotiva aquelas pessoas a entrarem naquele mercado. Se eu chego na situação de Brumadinho e falo que a água tinha que permanecer o mesmo preço, aumentou a quantidade de pessoas procurando o produto, mas o lucro não é tão grande. Talvez não valha a pena eu mudar meu ramo todo de mercado, caso eu mexa com açougue, talvez não valha a pena eu buscar novas pessoas para fazer esse comércio, para entrar nesse mercado aí, para vender essa água mineral, talvez não vale essa minha nova adaptação. O que vai me fazer ver se realmente vale para mim é a questão do lucro. Quanto maior o lucro, maior o meu interesse em vender aqueles produtos que a sociedade está clamando. E quanto maior a quantidade de pessoas interessadas em vender o produto que a sociedade está clamando, menor o preço. É uma coisa fantástica que a mão invisível faz, o mercado faz. Uma das coisas que o Amir fala também é a questão da necessidade de luxo. Ele diz que o Kropotkin ele defende algumas necessidades de luxo. Me pareceu, novamente, que depende então de uma autoridade central para falar qual luxo é permitido, qual luxo é inútil. Mas o luxo em si é uma escolha de cada indivíduo. Ele tem uma motivação para ter aquele luxo, né? Seja um quadro que custa milhões, enfim. Mas ele tem aquela necessidade, aquilo ali faz com que ele fique motivado tanto a dar parte do seu trabalho, parte da sua riqueza, para que ele tenha aquele luxo. Então, não cabe a ninguém julgar se é correto ou errado, já que aquilo que motiva aquela pessoa a estar produzindo coisas de qualidade para a sociedade. E essa pessoa vai produzir coisas de qualidade para a sociedade para conseguir maior lucro, conseguindo mais dinheiro, para assim ter esse dinheiro para gastar com seus luxos. Enfim, o Amir também ele fala sobre a questão da quantidade de horas trabalhadas, quantidade de horas de um trabalhador, critica a situação do Uber, né, e diz que se as pessoas trabalhassem menos tempo, não sei se essa é uma afirmação da Amir ou do Kropotkin,
mas que se as pessoas trabalhassem menos tempo, teríamos mais gênios no mundo. Isso acaba meio que sendo tentar prever a ação humana, né? Tentar prever algo que talvez não seja realidade, porque a dificuldade às vezes faz com que a gente produza outras coisas melhores, outro conhecimento melhor. Por exemplo, o trabalho, quando é muito pesado, você vê várias pessoas em profissões de trabalho pesado criando formas de você ter uma produção maior, ter um resultado maior com menos esforço. Aquela situação, né, que a gente sempre fala sobre a maior satisfação possível com o menor esforço. Então, isso aí é algo normal no ser humano. Não é errado você deixar uma porta de entrada, um trabalho de porta de entrada. Ó, se você quiser trabalhar, você pode trabalhar, vai trabalhar 24 horas por dia, sei lá, 18 horas por dia, 20 horas por dia. Enfim, se a pessoa ela aceita voluntariamente, não tem problema. Como isso pode ser antiético, uma pessoa aceitar voluntariamente trabalhar uma carga horária que você não acha correto, mas não é antiético as pessoas pegarem parte da riqueza produzida por terceiros pacíficos. O que é antiético, então? O antiético é qual? Qual situação? O roubo ou a pessoa voluntariamente aceitar trabalhar? Né? A gente tem uma situação que aconteceu com a Zara, salvo engano, que as pessoas boicotaram uma fábrica de roupa, salvo engano, a Zara, falando que tinha escravidão infantil. E quando as pessoas começaram a boicotar, essa empresa ela foi e mandou embora todas as crianças que estavam trabalhando ali para aquela empresa, para aquela fábrica. As crianças, como não tinha aquele trabalho, elas foram trabalhar de escravas, né, trabalhar a mesma quantidade de horas, já no meio rural. E no meio rural tem mais questões de acidentes, as crianças perdiam membros, enfim. A realidade é diferente do sonho, do que é ideal. Você tem que deixar uma porta de entrada para qualquer pessoa poder entrar e trabalhar. Se você coloca uma barreira, aquelas pessoas estão abaixo daquela barreira que não conseguem entrar, não estão acima da barreira, elas estão condenadas à morte, condenadas a uma vida que é muito pior do que uma vida trabalhando esse tanto de hora, trabalhando praticamente em situação escrava. Temos que entender que a educação das crianças, a educação infantil, acaba sendo um luxo, né, que nós podemos dar para as crianças hoje em dia, porque as pessoas acabam conseguindo sustentar os filhos, sustentar aquela pessoa que vai consumir e não vai produzir nada, e vai ficar ali apenas estudando. O que você vê séculos atrás, anos atrás, isso seria impossível, né? Por isso, quanto mais filho você tinha, melhor você acabaria ficando, porque os filhos trabalhavam e produziam também. E confesso que quando ele fala sobre a questão do dinheiro, fico com uma dificuldade muito grande ali de compreensão, porque não vejo lógica. Ele diz, por exemplo, que só as pessoas com conhecimento, com bastante conhecimento, deveriam se preocupar com a questão financeira, a questão monetária. Só elas deveriam ter dinheiro, só as pessoas com conhecimento deveriam ter dinheiro, as outras pessoas não. Ele cita ali na comuna de Barcelona, salvo engano, que haviam cupons, a pessoa não recebia o dinheiro, recebia cupom, vale pão, vale outro tipo de alimentação, mas não era dinheiro. E ele diferencia isso de dinheiro apenas falando que não podem ser considerados bilhetes de banco e que os cupons não poderiam ser acumulados, a pessoa não tem como acumular dinheiro, apenas viveria ali com o necessário. Se você mora sozinho, ganhou um cupom de pão, amanhã você não usou e depois de amanhã você quer outro cupom de pão, você não vai receber porque você não pode acumular. Você já tem o seu pão ali, você não precisa de outro cupom para você sobreviver. Acaba sendo uma espécie de pobreza, né? Acaba sendo apenas uma luta pela sobrevivência com uma autoridade central. Algo muito estranho para mim de compreensão. Não estou falando isso como ofensa, assim, como realmente eu não consigo compreender como isso seria bom. E aí ele entra também na questão do salário mínimo, que se eu consigo um emprego e você também consegue um emprego, mas só que você tem 4 filhos, 2 esposas, enfim, você tem mais pessoas que dependem de você, todo mundo ali desempregado,
você vai ganhar muito mais do que eu. Você tem 4 filhos, 2 esposas, você vai ganhar 6, 7 vezes, né, o que eu ganho. Eu ganho por uma pessoa só, mesmo que eu produza mais. Isso não tem... a motivação acaba não sendo a produção. A motivação acaba sendo você reproduzir, você ter mais filhos, ter mais pessoas dependentes de você, que isso vai te dar mais dinheiro do que você realmente agir com responsabilidade, cuidar apenas se reproduzir quando você tiver condição financeira, quando você produzir o suficiente para que consiga sustentar uma família, outras pessoas, outras vidas. Acaba sendo algo totalmente... torna o ser humano meio que irresponsável, acho, pelo menos ao meu ver, né? A pessoa ganhar o dinheiro por ter filho. Salário família acaba sendo quase o Bolsa Família na época do PT, né? As pessoas têm filho e por isso elas devem ser sustentadas. Isso gera um motivador péssimo para a sociedade, que assim você faz ter mais pessoas consumindo e menos pessoas produzindo. Enquanto no livre mercado, nessa outra maneira, você recebendo de acordo com o que você produz, de acordo com a riqueza que você produz, você acaba motivando as pessoas a produzirem e, de certa maneira, a serem mais responsáveis, não aumentando a quantidade de pessoas que consomem sem produzir, né? Você só coloca pessoas que consomem, só filhos, pessoas que não trabalham na sua vida quando você tem condição de sustentá-la, quando você produz o suficiente para ter aquilo. Então, eu acabo vendo nitidamente uma sociedade próspera de um lado e uma sociedade com os estímulos errados e triste, né? Até triste de você imaginar uma sociedade dessa que apenas luta ali pela sobrevivência e subordinado a uma autoridade central. E nessa parte, o Ian, que é o administrador da página Narcomemes, ele tem apenas 18 anos, é um moleque muito bom, bem estudioso. E ele fala sobre a questão de que ele saiu do anarcocapitalismo e agora ele acho que se diz apenas anarco, não sei, mas ele não é anarcocapitalista. E ele defende o seguinte, ele fala que deveria ter um banco para sustentar os desempregados, um banco que a sociedade pagasse para aquele banco proteger as pessoas em situações de crise, mas em situações excepcionais, em situações de desemprego, enfim. Mas isso, Ian, para mim acaba caindo na mesma questão da desmotivação, na motivação errada, né? Porque se a pessoa, quando ela está desempregada, ela consegue receber sem trabalhar, então esse é o melhor momento da vida dela. Quando você recebe sem trabalhar, é melhor do que quando você trabalha para receber. É aquela questão que a gente fala muito falando mais uma vez nesse vídeo, né? De ter a maior satisfação com o menor esforço possível. Então, qual foi o momento que você teve satisfação com o menor esforço possível? Foi quando você estava praticamente, pelo que você disse seria, no seu seguro-desemprego. E isso nós sabemos a consequência disso no próprio Brasil, né? No nosso país nós vemos o golpe do seguro-desemprego, todo mundo fazendo aquela questão de ficar um tempo trabalhando, depois é mandado embora, consegue o seguro-desemprego e vai esse ciclo, né, de motivações erradas no mercado que acaba alterando como o mercado deveria ser, como seria o mercado naturalmente. A gente tem o nosso formigueiro, que seria o mercado natural, um formigueiro que se constrói de forma bonita, mas toda hora tem alguém metendo a mão naquele formigueiro, querendo ajeitar, deixar mais redondinho, acertar um caminhozinho do formigueiro, mas toda vez, independente da intenção da pessoa, toda vez que ela mete a mão no formigueiro, ela gera mais caos, mais problemas do que soluções. Toda vez que o Estado, toda vez que tem uma interferência coercitiva no mercado, ela gera mais confusão, mais problemas do que solução. E o Ami, ele entra de novo numa crítica ao capitalismo, falando que as pessoas no capitalismo se preocupam com amanhã e acabam acumulando coisas desnecessárias e gerando desperdício. Realmente, duas questões aí. No socialismo não se gera desperdício, porque não tem nada no prato. Como é que você vai desperdiçar? Quando você tem um planejamento central, você não vai ter desperdício. Quem vai ter desperdício no alocamento central vai ser aquelas grandes famílias que são os amigos do rei, né? Os amigos daqueles que estão como
governantes ali daquele estado, daquele país. Mas a acumulação de coisas é algo que faz a sociedade prosperar. Depois da criação dos armazéns, depois do armazenamento em si, a sociedade prosperou muito. Nada do que a gente vive hoje de qualidade de vida seria possível sem armazenamentos, sem preocupação com o amanhã, sem você guardar produtos para o amanhã. Você pode colocar qualquer coisa do seu dia a dia, é necessário que alguém esteja armazenando para caso você precise trocar, seja fácil, você consiga trocar no outro dia, você consiga trocar naquele mesmo momento. Enfim, você não, a partir do momento de ter uma informação, ó, Fábio está precisando disso. Aí, a partir daí, começar a produção daquele produto. A gente entra naquele vídeo do Eu o Lápis, aquele vídeo é fantástico. Mostra o trabalho que dá para a produção do lápis. Imagina, então, que a cada quebrar de lápis, a cada fim de um lápis, você tem que iniciar todo o processo de criação de um lápis, que é muito diversificado, envolve vários países, envolve vários produtos, vários ativos, né? Várias coisas que são utilizadas ali no lápis. Enfim, a sociedade pós-armazenamento é uma sociedade muito melhor em qualidade de vida do que uma sociedade que não tinha desperdício, uma sociedade que não se preocupava com amanhã. Bom, esse vídeo está ficando muito extenso, então vou terminar ele por aqui. Se você tiver interesse em continuação desse vídeo, para que continue falando sobre as outras coisas que eles falaram lá na live do anarco-individualismo, comente aqui embaixo. Se você viu algo lá também que é incongruente ou que você tem dificuldade de compreensão de como funcionaria, comente aqui embaixo também, ou vá lá no canal deles e comente, pergunte. Faça esse entrosamento, não tem problema algum você como anarcocapitalista se entrosar em um canal anarco-individualista, ou canal até de qualquer espectro político, entendeu? Não tenha medo de encontrar novas ideias, de debater com novas ideias, desde que seja de forma respeitosa, de forma harmônica, né? Então fica aqui um forte abraço aos 3 participantes aí da live do anarco-individualismo. Espero que veja esse vídeo, que responda minhas dúvidas, que seja uma relação aí, uma relação de busca pela verdade, busca por conhecimento. E caso não consiga chegar numa verdade próxima pelo que cada um viveu, pelo que cada um leu, que a gente pelo menos respeite ali como ser humano, as suas ideias são diferentes, beleza? Mas isso aqui eu acho que você está certo, isso aqui eu acho que você está errado. Mas é isso aí, vida que segue. E vão cada um seguindo suas ideias, seus pensamentos, seus leitores. Quando você tiver algo interessante que você acha que combina com o meu pensamento, mantenha contato. Quando tiver algo interessante que combina aí com a questão do anarco-individualismo, faça contato aí com o canal anarco-individualismo, ok? Um relacionamento bom entre seres humanos, que você vê muita dificuldade nisso na internet hoje.